em primeiro lugar, agradecer a coordenação dos trabalhos dessa casa, a pessoa da Dinália, pela confiança que deposita em nós quando faz esse convite de aqui estarmos trazendo para vocês uma pálida interpretação do Evangelho à luz da doutrina espírita. Eu gostaria de iniciar a nossa fala nessa noite lembrando do aniversariante do dia, o professor Hippolyte Léon Denis Rivail, também conhecido como Allan Kardec. Em 3 de outubro de 1804, ele chegava a esse orbe, reencarnava na França, em Lyon, e se hoje ele estivesse reencarnado, estaria completando 212 anos. Estaria um jovem espírito encarnado. A ele nós temos muita gratidão pela luz que acendeu o planeta naquela ocasião na Europa e depois se irradiou por todos os continentes, mais especificamente no Brasil, assim conhecido mais tarde como o celeiro da humanidade, o coração do mundo e pátria do Evangelho. E nessa noite gostaria de conversar com vocês a respeito de uma passagem bíblica clareada pela luz da doutrina espírita, na qual o apóstolo Paulo, no capítulo 8, fala sobre a cura de um cego em Betsaida. Mas antes de nós falarmos especificamente desse cego, ao qual o nome não é mencionado nas passagens evangélicas, eu gostaria de convidar vocês para voltar no tempo um pouquinho. Não na época de Kardec, mas mais um pouco na época de Jesus. Naquele tempo em que ele peregrinava pelas terras do Oriente, e para que nós possamos compreender melhor o que o apóstolo, ou melhor, o que o discípulo Marcos vai falar para nós. Porque é interessante quando lermos qualquer passagem bíblica, qualquer passagem evangélica, nós termos em mente o contexto histórico e principalmente o contexto social no qual o texto está inserido, para que nós possamos compreender com mais clareza aquilo do qual aquele que escreve fala. Porque muitas vezes eles usam expressões da época, expressões do lugar, expressões que talvez nós mineiros não conhecêssemos. Se for falar, por exemplo, um mineiro, for falar em Nova York, uai, as pessoas de lá vão pensar que ele está perguntando por quê, né? W-H-Y, uai. Mas o nosso uai é com vogais. Então, para que nós entendamos o contexto evangélico também, é importante que nós entendamos o contexto cultural daquelas pessoas. E aí nós vamos tentar fazer uma viagem de volta ao passado. E vamos lá, primeiro, quando Jesus faz a primeira multiplicação dos pães. Ora, Vinícius, o que tem isso a ver com o cego de Betsaida? Você deve estar perguntando isso. Mas nós vamos ver. Quando Jesus faz a primeira multiplicação dos pães, ele fala sobre o fermento. E aí as pessoas pensam, vocês, principalmente as mulheres, né? Pode ser que aqui na assistência tem algum padeiro ou algum pizzaiolo que vai entender melhor o que nós estamos falando. Mas geralmente as mulheres que entendem melhor sobre o fermento, aquele da cozinha, é aquele que leveda a massa, não é? Aquele que faz com que a massa cresça. Então Jesus alerta os seus discípulos para terem cuidado com o fermento dos fariseus. Quem eram os fariseus? Eram aqueles religiosos que falavam para as pessoas interpretando as escrituras sagradas. Então eles estudavam os pergaminhos, liam e depois nas sinagogas eles falavam para
as pessoas, ensinando a elas aquilo que estava escrito na lei sagrada do judaísmo. Bom, esse é o primeiro ponto, o fermento dos fariseus. Mas Jesus fala também para se livrarem do fermento de Herodes. E quem era Herodes? E por que ele relaciona com o fermento? Porque o fermento, como nós acabamos de dizer, era aquilo que levedava a massa de pessoas. Então Herodes era um dos governadores daquela região e o seu comportamento como político, como preposto do governo romano, muitas vezes destoava do padrão moral, dos conceitos da moral, da ética. Então Jesus fala: cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. 2 pontos para nós guardarmos, porque daqui a pouco nós vamos voltar a isso. Então Jesus acabava de fazer a primeira multiplicação dos pães. Alguém aqui não sabe o que significa a multiplicação dos pães? É aquele ponto em que uma multidão veio ver Jesus, ouvir, e ali eles não tinham o que comer. Estavam afastados das aldeias e não tinham o que comer. Os discípulos falam: mestre, libera as pessoas porque não temos nada para comer. Elas moram distantes, têm que andar muito tempo para chegar às suas casas. E Jesus fala: o que vocês têm aí? Ele fala: nós temos 5 pães e 2 peixes. Ele fala: traga aqui então. E aí ele faz uma multiplicação fluídica desses pães e desses peixes. E as pessoas comem, mesmo que fosse um pedacinho, e já se sentem satisfeitas. Ah, mas isso não tem na Bíblia, Vinícius. Não fala um pedacinho aqui não, eles falam que comeram pães. Não é isso de nada, você que é muito estudiosa também. E nós vamos buscar esses detalhes aqui, nós vamos falar rapidamente, porque não é o nosso foco. No livro Há 2000 anos, o Espírito Emmanuel, então encarnado como senador Públio Lentulus, ele fala que a sua esposa Lívia esteve presente nesse momento da multiplicação dos pães. E ela comeu um pedacinho só do pão, e era como se aquilo alimentasse a sua alma fluidicamente. E Kardec vai falar mais tarde também da questão da atenção que as pessoas prestavam a Jesus, e era tanto o magnetismo dele que as pessoas até se esqueciam da fome e das necessidades físicas. Então é uma explicação que nós compreendemos que seja também muito válida para esses eventos. Bom, dando um outro salto na história dos discípulos e de Jesus, ele chama os 12 apóstolos e os envia para as aldeias da região, ou as pequenas cidades, para que pudessem também pregar a boa nova lá. E ele adverte aos seus discípulos: olha, vocês vão de 2 em 2, entrem nas cidades, mas não levem prata, não levem uma bolsa, não levem 2 túnicas, não levem nada que vá desviar a atenção de vocês. Onde vocês chegarem, que lhes oferecerem a pousada, ali estejam. Mas não fica também pulando de casa em casa, não. Se a outra pessoa convidar, não vá, fique naquela casa mesmo. Mas naquelas cidades onde não aceitarem vocês, ou antes dizendo, em todas as cidades que vocês estiverem chegando, vão dizer: vamos anunciar a boa nova, o reino de Deus está chegando. Mas aquelas cidades que não os aceitarem, vocês partam dali e batam até a poeira das sandálias, não levem nada. E os discípulos voltaram, foram, cumpriram a missão e voltaram, os 12. Mais tarde, Jesus convoca 72 dos discípulos e fala a mesma coisa. Eu não vou repetir para nós resumirmos a coisa. A mesma coisa, e esses 72 discípulos voltam. E quando eles voltavam, o que é comum acontecer? Se você vai a uma missão, quando volta,
O que a gente faz? Um relatório, né? Presta contas, fala a experiência que teve e analisa os resultados. Então os discípulos voltavam e Jesus os chamava em particular e eles relatavam o que acontecia. Aí nesse momento nós fazemos o link com o cego, porque Jesus fala de algumas cidades que não aceitaram aqueles discípulos. Uma delas é Betsaida. Há uma passagem no Evangelho que fala dos ais, A e S. Ai, ui. Ai de ti, lembram disso? Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. Porque quando chegar o fim dos tempos, se os mesmos prodígios ou os mesmos sinais que foram feitos em Tiro e Sidom, os mesmos sinais que foram feitos aqui, se tivesse feito em Tiro e Sidom, duas outras cidades, eles teriam ouvido e não teriam passado pelo que eles passaram. O que foi que eles passaram? Passaram por diversas dificuldades há muitos anos atrás. Nós não vamos nos ater também a esses detalhes aqui, porque ficaria um pouco alongada a nossa fala. Mas Jesus adverte a Betsaida que ela é uma das cidades que precisa se preocupar com o comportamento social, assim como Tiro e Sidom, que eram duas cidades da Fenícia, que passaram por muitas dificuldades, porém não tiveram os sinais que Jesus havia feito. Então, por eles não terem os sinais, Jesus os estava quase que absolvendo de consequências futuras. Porque eu não sabia, então, automaticamente eu não tenho tanta responsabilidade assim sobre isso. Mas Betsaida era uma aldeia na qual Jesus estava fazendo diversos sinais que seriam os milagres, vamos dizer assim, relatados mais popularmente. E Jesus chama, depois da multiplicação dos pães, nós voltamos a ela então, e fala com os seus discípulos para atravessarem o mar da Galileia, porque eles estavam indo para a aldeia de Betsaida. Então já sabemos o que é que o aguardava lá, não é mesmo? Uma aldeia que não se comportava socialmente dentro de uma moral razoável, pelo menos. E o que é isso? Muita cobiça, desregramentos sexuais, muita inveja, desregramentos morais de várias naturezas. Então, quando Jesus ali chega, havia já um conhecimento do que era uma aldeia. Vamos relembrar, ou vamos imaginar o que seria uma aldeia? Naquela época, as cidades não eram grandes iguais às de hoje. Hoje nós temos São Paulo, por exemplo, com quantos milhões? São 47 milhões ou melhor, 17 milhões de habitantes. Nós temos Belo Horizonte, por exemplo, com 3 milhões de habitantes. O governador Valadares está em torno de 260 mil pessoas. Mas aquelas aldeias eram muito pequenas. Elas tinham 100 pessoas, 200, às vezes 400. Jerusalém já era uma cidade grande, mas nós estamos falando aqui de aldeias. Então Jesus chega a uma dessas pequenas aldeias. E o que acontece numa comunidade pequena? A vida é diferente, né? Diferente das cidades grandes. Então as pessoas se conhecem os seus costumes, conhecem-se pelos nomes, sabe quem é filho de quem se casou com quem tem tal comportamento, em quem se pode confiar, em quem não se pode confiar, quem é trabalhador, quem não é, quem tem vícios, quem não tem. Então esse é o contexto de uma aldeia pequena, como era Betsaida. E ali Jesus chega com os discípulos.
E quando ele chega com os discípulos, as pessoas já o esperavam para que fizesse os sinais, ou seja, fizesse os seus milagres, as suas curas, mostrasse os seus dons divinos. E aí vinham doentes, enfermos de diversas naturezas, e a ele é trazido um cego. E é esse ponto que nós chegamos. Vocês conseguiram acompanhar a nossa ida e vinda? Porque alguns elementos são importantes aqui, para que nós compreendamos agora o contexto que nós vamos querer trazer para essa passagem evangélica. Porque quando Jesus fala do fermento, ele fala assim: fiquem atentos. Olha a percepção disso que eu estou falando com vocês. Isso é subjetivo. Então, aqui, o discípulo Marcos vai falar de uma forma objetiva, mas existe uma lição subjetiva nesse texto também. E eu vou pedir a vocês licença para lê-lo, que é um texto muito pequenininho, de apenas 4 versículos, que é o capítulo 8 de Marcos. Ele diz o seguinte: o título é Cura de um cego em Betsaida. Dirigem-se a Betsaida, trazem-lhe um cego, rogando-lhe que o tocasse. Segurando a mão do cego, levou-o para fora da aldeia e, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntava-lhe: vês alguma coisa? Recobrando a visão, dizia: vejo homens, porque os vejo como árvores que andam. Então, novamente, Jesus impôs as mãos sobre os seus olhos e ele viu profundamente e restabeleceu-se e via pormenorizadamente, com clareza, a todos. E enviou o cego para casa, dizendo: não entres na aldeia. No primeiro momento, já me chamou a atenção um detalhe aqui. Vamos imaginar que a Perpétua mora lá na Ilha dos Araújos, bairro aqui da cidade. Todos conhecem a Ilha dos Araújos. Ela só tem uma ponte de entrada, não é isso? E a mesma ponte de entrada é a ponte de saída. Digamos que a Perpétua mora no centro da ilha, na Avenida Piracicaba, não é isso? Mais ou menos pela metade, e depois daquela concessionária que tem ali. Aí eu falo: Perpétua, vai para casa, mas não entre na ilha. Como assim? Como é que pode alguém ir para casa, mas não entrar na aldeia? Não parece contraditório isso que Jesus fala com o cego? Mas voltemos um pouco na nossa fala aqui. O que nós falávamos de aldeia? É aquele lugar onde as pessoas se conhecem os seus costumes, se gostam, se não gostam, interagem, às vezes se solidarizam, às vezes se traem. Então Jesus aqui subjetivamente falava para esse cego: olha, vai para casa, mas não entre nessa vida de novo. Não vá compactuar ou se misturar com isso que o deixou cego. Porque comecemos a nossa trilha aqui com o cego. Ele é trazido, porque até então ele não enxergava, ele é trazido. Alguém o traz pela mão. Mas Jesus vê que ali, naquele momento, não daria para fazer um trabalho com ele ali naquele local.
E o que ele faz? Ele o retira daquele ambiente. É o que geralmente nós fazemos quando viemos a um templo religioso, ou quando nós fazemos um culto do Evangelho no lar, ou vamos fazer a nossa prece. Nós saímos da aldeia, do local nosso de conflito. E por que local de conflito? Porque é o nosso local de relação com pessoas. E pessoas são conflituosas. Nós somos conflituosos, eu sou conflituoso. Viver comigo também não é fácil, não. Pergunta de Leila depois. Então Jesus, primeira coisa que ele faz, tira o enfermo ou o doente da zona de conflito. Vamos apartá-lo disso aí, vamos mudar o ambiente mental. Em seguida, ele leva o cego pela mão. Olha que simbologia. Ele leva pela mão. Tem aquela música, né? Segura na mão de Deus. Não é uma música assim? Que as igrejas católicas cantam. Segurar na mão de Deus seria meio difícil, porque segurar na mão de uma inteligência, não é? Deus é a inteligência suprema, um ser abstrato para nós. Então segurar na mão dele é difícil, mas segurar na mão de Jesus era possível. Então ele pega esse cego pela mão e leva para fora da aldeia. Quando chega lá, é aquilo que acontece muito nos templos religiosos, ele cospe nos olhos do cego. Qual era a enfermidade daquele homem? A cegueira. O cego tem cegueira. Quando muitas vezes nós vamos a um templo religioso, que seja uma casa espírita, que seja uma igreja evangélica, uma igreja católica, um templo budista, um outro templo qualquer, muitas vezes nós vamos porque estamos com uma enfermidade ou com uma doença. E muitas vezes nós chegamos lá e alguém nos cospe informações para que nós saremos daquele mal. O que é isso? Maldade deles? É isso que você está falando, Vinícius? Não. Muitas vezes nós despejamos em cima da pessoa que está doente, está enferma, até na nossa casa mesmo, soluções simplistas. É só você fazer isso, isso, isso. É como se fosse solucionar problemas tomando uma cápsula de bom senso, uma cápsula de desconfiômetro. E às vezes não é. Para nós que estamos de fora, as dificuldades às vezes são muito simples, quando é do outro. Mas nós não enxergamos, muitas vezes não conseguimos enxergar as nossas próprias dificuldades. E nós receitamos. Nós cuspimos no outro, no olho do outro, para que ele veja aquilo que nós estamos vendo, ou pensamos que estamos vendo. E ali Jesus, nessa simbologia, ele cospe nos olhos daquela pessoa. Mas mesmo assim, quando alguém nos cospe no olho ou nos ouvidos alguma coisa, é possível que nós nos alertemos para alguma coisa, não é? Nós comecemos a ter uma percepção de algo que aquela pessoa está nos falando. E aí o que acontece conosco? Começamos a enxergar as pessoas como árvores. É o que aconteceu com o cego aqui. Recobrando a visão, disse: vejo homens porque os vejo como árvores que andam. Nesse caso aqui, o nosso tradutor Haroldo Dutra diz, ele nos fala que homens como árvores é uma expressão idiomática que muito difícil de ser recuperada, porque por mais que ele tenha pesquisado, não encontrou exatamente o que era isso. É essa nota de rodapé dele. Mas nós começamos a pensar sobre isso, pensando, né, Mariana? Ficamos pensando, observando, pesquisando, e há uma hipótese. Uma hipótese que talvez seja uma hipótese bem razoável, no nosso entendimento. Árvores andam? Não, né? Pelo menos eu saí de casa vários dias seguidos, quando eu volto, as árvores estão no mesmo lugarzinho.
Talvez elas sejam diferentes se a árvore andar, mas estão todas lá no mesmo lugar. Mas sendo uma expressão idiomática, o que é expressão idiomática? É um dito popular. Nós poderíamos imaginar pessoas árvores. O que é isso? Uma pessoa que você recorre a ela, ou ela recorre a você, se você for a pessoa árvore, e essa pessoa lhe oferece sombra, tranquilidade, oferece frutos de bons conselhos, de uma boa palavra, de um sorriso. Aí você está num momento religioso daquela pessoa, numa casa religiosa. Aí você fica satisfeito com o atendimento daquela árvore. Aí você vai para casa, aquela pessoa vai para casa também. Daí uma semana você precisa dessa pessoa lá no ambiente de trabalho dela. Aí quando você chega lá, ela já não é mais aquela pessoa fraterna que já tremeu dentro do templo, dentro da casa religiosa, porque na casa religiosa geralmente as pessoas são todas fraternas. As pessoas se abraçam, as pessoas se beijam, as pessoas falam coisas boas, sorriem para as outras, mas às vezes na nossa tribulação diária, ou mesmo na nossa casa, nossa residência, nosso lar, nós não somos assim. Então nós nos comportamos nesse momento como árvores que andam, porque lá já não encontra mais a sombra dela. Os frutos acabaram. Então essa árvore andou, saiu do caminho onde eu queria aquele refrigério. Então o cego fala: eu vejo pessoas como árvores que andam. Pessoas que estão ali e que são diferentes daquelas que estavam lá na sua aldeia. Ele começa a perceber alguma coisa diferente, mas não consegue definir ainda. Não consegue dar um sentido exato para aquilo, não consegue enxergar. E aí Jesus, o que faz nesse momento? Ele toca os olhos. Olha a diferença do que aconteceu antes, quando eu cuspi, que também é uma simbologia ou um costume da época, para se tratar enfermidades. Mas nesse momento eu já não cuspo mais, eu agora toco o problema da pessoa. Jesus toca o cego e aí ele passa a enxergar com profundidade e pormenorizadamente. Quando nós tocamos o coração das pessoas, quando somos tocados, aí nós conseguimos ouvi-las no que elas têm de melhor para nos dizer. Quando nós cuspimos, ou quando elas cospem em nós as suas verdades, entre aspas, fica difícil de absorver isso. Absorver. Então, nesse momento, quando Jesus toca ele é tocado, aí ele começa a enxergar com profundidade e pormenorizadamente. Ele começa a ver detalhes da vida. Quando a religiosidade toca em mim e eu me percebo como espírito, que eu me percebo como ser imortal, como ser que vai sobreviver a todos os conflitos pessoais, financeiros, políticos, econômicos, relacionais, eu começo a enxergar a vida pormenorizadamente. Começo a enxergar a vida com profundidade dentro de cada assunto, porque eu começo a perceber mais. E aí Jesus fala com ele: você está enxergando? Então volta para a sua casa. Mas não entre na sua aldeia. Volte para o nosso ciclo de relacionamento, mas não entremos no jogo que acontece ali. Jogo humano, jogo material, jogo mortal e perecível. Não entremos no jogo das intrigas, no jogo da disputa, no jogo da inveja,
no jogo dos comportamentos massificados, que todos são iguaizinhos, todos têm que fazer a mesma coisa porque é o padrão. Não. Veja, enxergue pormenorizadamente a vida. Enxergue com profundidade a vida, que é exatamente o motivo de você estar aqui hoje sendo trazido pela minha mão. Jesus estava dizendo isso para ele. Preste mais atenção, é o subjetivo, é a observação do fermento dos fariseus que leveda toda uma massa, que faz com que as pessoas acreditem que deve se comportar assim e assim se comportam, sem pensar, sem analisar, sem observar e mais, sem sentir a vida, sem sentir o que há de ensinamento por trás das palavras de Jesus, que não passam. As minhas palavras não passarão. Lembra-se dessa frase, dessa promessa de Jesus? As minhas palavras não passarão. E quantos anos nós já temos elaborando isso mentalmente e sentimentalmente também? Nós não podemos contar nem em anos, né? Nós contamos em milênios. Já são 2 milênios. Entramos para o 3º. E nem tanta coisa assim mudou dentro das nossas percepções espirituais, talvez. Então eu sugiro, que pretensão, né? Eu sugeri alguma coisa para vocês, que nós sempre que, vou me atrever então a sugerir, que sempre que nós estudarmos a Bíblia, estudarmos os Evangelhos, estudarmos lições que a doutrina espírita nos traz, que o nosso aniversariante do dia, Allan Kardec, nos trouxe com tanta clareza, que tenhamos contato com outros livros de outras religiões, outras filosofias, que nós procuremos compreender o que o autor queria dizer e o que pode haver por trás das letras que possam engrandecer a nossa compreensão, o nosso entendimento, que possa nos engrandecer e não nos tornar apenas mais um repetidor daquilo que está escrito. Tirarmos da letra que mata o espírito que vivifica, a mensagem que está por trás. E nós possamos analisar, observar as nossas aldeias, como estão sendo nossas aldeias aqui simbólicas, né? Como estão a nossa aldeia do nosso trabalho profissional, a nossa aldeia que se chama lar, a nossa aldeia bairro, a nossa aldeia casa religiosa, casa espírita, igreja católica, a igreja de diversas denominações, quaisquer que sejam. Como está sendo isso? Se estamos dentro do espírito daquilo que Jesus trazia, se nós estamos sendo realmente tocados, se Ele está nos tocando, se nós estamos tocando as pessoas e se estamos permitindo que elas nos toquem quando o fazem com sinceridade. Então são lições que Jesus nos traz, os discípulos nos trazem, lições de muito aprendizado simples, aprendizados tranquilos, dentro de uma cultura que era simples também, e hoje nós podemos compreender, talvez um pouco mais, dentro daquilo que Kardec propôs ao trazer para nós, ao se oferecer ou aceitar a missão de ser o codificador de uma doutrina que os Espíritos vieram ensinar, que nós nos esquecemos quando estamos encarnados, mas que ela é perene, ela é eterna, ela vai ficar, nós viemos de lá e vamos voltar também. Então ele vem, com a ajuda dos Espíritos, nos lembrar dessas coisas, nos lembrar que estamos aqui de passagem para um estágio material, mas que somos espíritos
E esse estágio ele é temporário, porque ao voltarmos como espíritos, vamos levar para lá aquilo que nós conseguimos conquistar em nós, não no outro, conquistar em nós, de paciência, de compaixão, de amor, e deixarmos, talvez, se ainda estamos nessa condição, de sermos cegos na aldeia de Betsaida, que hoje se torna uma aldeia global. Quaisquer lugar que nós formos, nós encontraremos pessoas. E pessoas são falhas, pessoas têm dificuldades, pessoas têm lutas. Então, em qualquer lugar onde nós estivermos, haverá uma aldeia. E Jesus diz: vá para a sua casa e coração. Entre na sua casa, mas não entre na aldeia. A nossa reflexão de hoje é essa. Eu agradeço a vocês e espero ter sido útil de alguma forma nessa noite. Muito obrigado.